Posso começar? Fala, pessoal, muito bom dia. Meu nome é Ian, sou médico emergencista. Estou nesse nosocômio desde 2020, atuando na emergência, trabalhei na UTI Infecto. Hoje faço um bico ali na UTI Sem Fronteiras, com a Vitória. Trabalho na Santa Casa de São Paulo também. Terminei meu doutorado, que foi o estudo barco em viária. Então, viária é a minha área que eu tenho mais interesse, hein, Maurício? Desde que eu terminei a residência. E a gente vai bater um papo sobre a intubação acordado e que parte do arsenal do manejo da via aérea ela se encontra. E a ideia, como vocês podem ver, é fazer uma sessão prática. Então, a ideia é que eu consiga confortar vocês que esse é um procedimento seguro, a ponto de a gente fazer realmente aqui no auditório. Tudo bem que a gente não dá de cima da emergência, mas já fiz isso no LabAB, já fiz isso num palco de congresso. Então, quem se sentir confortável, a ideia é que a gente pratique uma intubação nasal, tá? Topicalizar, tubo 6, aí a gente discute se a gente vai passar o tubo na corda ou não, conforme a preceptoria deixar e a gravação rolar. Vamos ver. Mas a ideia é mostrar que é tranquilo, vocês vão poder, a gente vai praticar tanto a wake look, então todo mundo vai se laringoscopar, se quem quiser, pode começar em mim, mas a ideia é que, como a gente tem que manusear o fibro, a gente pode discutir isso também para a intubação nasal, que eu acho que é uma habilidade importante para vocês terem na UTI e na emergência. Semana passada, então, lá na Santa Casa, hospital rural, parece que estava com a Makita e teve um acidente com a Makita, o médico suturou e mandou para referência. E aí ele chegou meio em insuficiência respiratória, evoluindo o hematoma, e o Buco falou assim, cara, você tem que entubar esse cara. O centro cirúrgico não vai ser agora, de imediato. Tá bom, então vamos ter que entubar, e como vocês viram ali na boca dele, né, então o hematoma todo sublingual, né, então toda essa região de mento aqui, né, então olha onde que tá a boca dele, ó, a língua tá para cá, e esse é um ponto de planejamento, tá? Como vamos planejar entubar esse paciente? E aí, por isso que a abordagem nasal é uma competência importante se ter quando você maneja esse tipo de paciente. Vou repetir alguns conceitos que a gente falou naquela aula de VAR que eu dei para vocês algum tempo atrás. Entubar um paciente na emergência, na UTI, é risco e risco. A gente fala muito sobre risco e benefícios daquilo, mas entubar um paciente é risco e risco. Por exemplo, usando o exemplo desse paciente. Eu sei que quanto mais tempo demorar para planejar, eu sei que esse hematoma pode aumentar e pode levar a uma obstrução. Quanto mais tempo demorar para planejar e fazer uma sequência rápida ou um forçado a agir, eu sei a minha chance de falha. Então, risco e risco, eu tenho que saber qual que eu estou correndo e como contornar. Esse foi minha tese de doutorado, estudo barco, mostrou que metade dos nossos pacientes que a gente intuba na emergência morrem em 28 dias. A incidência de evento adverso grave, como vocês podem ver, é 1/3 dos pacientes, sendo a instabilidade hemodinâmica primária, seguido por hipoxemia grave e parada cardiorrespiratória. E como vocês podem ver nessa tabela multivariada, mostrando que o paciente apresenta algum evento adverso grave, ele aumenta o risco dele em mais de 40% de morrer em 28 dias. Tá? Então, mostrando o que acontece peri-intubação. Acho que caiu isso. O que acontece em peri-intubação parece ter impacto em mortalidade de 28 dias. Então, intubar um paciente crítico, ele precisa ir além de passar o tubo pela garganta e pela corda vocal, mas sim ter uma visão um pouco mais holística de evento adverso grave. Tá? Aqui uma curva de probabilidade de óbito, mostrando que o paciente que tem uma PCR, a probabilidade de óbito dele bate ali 80% comparado com o paciente que não tem nenhum evento adverso grave. Então, o que acontece peri-intubação importa. Se a gente olhar os pacientes idosos em si, a mortalidade no paciente que é intubado com mais de 85 anos passou de 70%. Tá? Então, são dados importantes, pela primeira vez na literatura representada com dados brasileiros, e a gente precisa, mais uma vez, olhar para o que é um sucesso. Volta e meia a gente está passando um caso e o residente fala assim, intubei, foi um sucesso. Primeira tentativa, o paciente deu uma parada, ficou ali uma hora, mas foi um ciclo, foi rapidinho, doutor. Então, será que isso é sucesso, né? Pode entrar. Qual que é o seu nome, cara? Kevin, você vai ser entubado no final do ano.
Tudo bem com você? Não. Então, o conceito de one and done, ele tem que ser divulgado e ser enraizado na gente. Então, a primeira tentativa de intubação tem que ser a melhor possível. Então, o sucesso de intubação ele é uma intubação feita na primeira tentativa, com o paciente saturando acima de 90 o tempo todo, uma sistólica acima de 90 e no máximo 90 segundos. Tá? Então, tenham essa ideia de o que é um sucesso numa intubação no paciente crítico. E quando a gente fala em one and done, esse conceito é muito importante de uma métrica a ser seguida, por quê? Olha só que interessante, intubar o paciente em primeira tentativa reduziu em quase 50% a chance dele ter qualquer evento adverso grave. Então, quando vocês pegam um laringo na mão, quando vocês estão planejando uma intubação, essa é uma variável que vocês têm poder ali de mudar alguma coisa, botar o operador mais experiente. E para isso, consolidado desde 1970, tanto o operador experiente como dispositivos, tem a sequência rápida de intubação. A sequência rápida de intubação ela é muito consolidada baseada em estudos observacionais. Como vocês podem ver, pacientes que usaram sequência rápida de intubação aumentaram a chance de sucesso em primeira tentativa. Nesse estudo em pré-hospitalar, com a desajustado, quem fez sequência rápida de intubação dobrou a chance de ser intubado em primeira tentativa. E quando a gente fala sequência rápida de intubação, apesar de ela se chamar sequência rápida, ela demora algumas etapas que precisam ser realizadas. Muita gente acha que sequência rápida é só quando você usa um hipnótico seguido de um bloqueio neuromuscular. Mas não. Se vocês olharem a definição que está no AUS 2023, mostra, ó, sequência rápida é administração, vírgula, depois da pré-oxigenação e otimização fisiológica de um potente indutor seguido por um bloqueio neuromuscular de ação rápida. Tá? E a prioridade, quando a gente está intubando um paciente crítico, é essa, é sobreviver. E sem comprometimento fisiológico, e sem dor, e sem memória, e sem consciência. Tenham essa base da pirâmide como um guia das intervenções que vocês estão pensando. E quando a gente fala em via aérea difícil, nesse popurrí inicial, nesse prelúdio que eu estou fazendo antes de falar em intubação acordada, a gente costuma pensar em variáveis anatômicas. Então, vamos intubar, a Vitória fala para mim, vamos intubar um paciente na enfermaria, via aérea difícil. Eu estou pensando num paciente com pescoço curto, língua grande, mobilização ruim, quando, na verdade, então, quando eu falo via aérea difícil, eu estou intuitivamente pensando numa via aérea anatomicamente difícil. E isso está relacionado na literatura sobre o paciente que eu precisei de 3 ou mais tentativas para intubar. Por que isso é um guia que existe aí desde os anos 2000? Porque eu sei que quanto maior o número de tentativas, tanto evidência de UTI quanto de emergência, está associado ao maior número de eventos adversos graves. Então, tem todo um esforço da literatura para tentar prever. Opa, esse cara vai ser difícil, esse cara vai ser difícil. Então, tenho certeza que quem já começou a estudar sobre via aérea, paciente crítico, já se bateu nesses acrônimos, né? O Lemon, o Rhodes, o Roman, o SMART. E, basicamente, o Lemon, ele tenta identificar o paciente com laringoscopia difícil. E olha só o primeiro ali, Luxturner, né? Que é o Gestalt. Eu olhar para o Maurício, Maurício é difícil de intubar. Né? Então, aquela sensaçãozinha, né? Eu vou passar rápido por isso, porque é uma coisa que eu não acredito muito. E vocês, eu não vou dar um spoiler do final, mas a ideia é vocês saberem isso, né? Que paciente talvez seja mais difícil de, por exemplo, de fazer o resgate com o AMBU. O paciente tem uma obesidade, obstrução, o paciente que não tem dente, o paciente que vai ser difícil você passar o supraglótico, o paciente que vai ser mais difícil você fazer a crico, se ele já tem uma cirurgia prévia, uma massa, anatomia difícil. A gente sabe que a sensibilidade ela é razoável, quando a gente fala em laringoscopia direta, do Lemon. Mas o Lemon é quase uma apelação, né? O primeiro L é Luxturner. Tá bom. Eu vou olhar um cara obeso, o cara que tem uma massa, isso aí eu já vou marcar lá o tique de que talvez seja difícil. Mas eu tenho uma máxima que, eu gosto de seguir e eu quero muito que vocês perpetuem isso, porque as piores via aéreas que eu peguei na minha vida não tinham nenhum critério de Lemon, Rhodes. Então, se preparem sempre para o pior. Eu lembro quando estava no R1, lá em Porto Alegre, a minha residente falou assim, olha, a emergência é uma pimbada de via aérea difícil, cara. Eu não lembro de ter visto tanta via aérea difícil, por quê? Você não se prepara, o paciente ele tem posicionamento inadequado, sangue, não está no jejum. Então, se preparem sempre para potenciais via aéreas difíceis que vocês sempre irão intubar na UTI, na emergência.
E hoje em dia a gente tem dispositivos como o videolaringo, o BUJ, o Fibro, que vocês vão treinar hoje, que te ajudam a contornar a viária anatomicamente difícil. E olha que interessante, esse foi o estudo, pessoal, o estudo BIM. Foi um estudo lá em Hennepin, em Minneapolis, que comparou intubar com todos com videolaringoscopia, fio guia versus BUJ. E olha só o sucesso em primeira tentativa. E eu tava lá, foi lá que eu passei 3 meses iniciando meu pós-doc. Eles não são nenhum alienígenas, são residentes que têm treinamento em BUJ e videolaringoscopia. Eles bateram um sucesso em primeira tentativa de 96%. Tá? Quando você compara com o fio guia, 82%. E quando a gente põe lado a lado essas taxas de sucesso em primeira tentativa mundial, o estudo Intube, que foi um estudo mundial, 29 países, a taxa de sucesso está em 80%, o Brasil está em 74% e o NIR, que é outro registro americano, está em 83%. Por que a gente está abaixo dessa média? E a gente precisa fazer uma crítica. E isso é algo cultural que a gente precisa bater e mudar. Olha só quem intuba os pacientes críticos nos Estados Unidos. Então, esse é um dado lá do BIM que bateu 96% de taxa de sucesso. O sênior, que seria o R3 barra fellow, seria mais de 3 anos de residência, fez mais de 80% das intubações. O R2 menos fez apenas 15% das intubações. Olha no dado 17 mil intubações americanas. Só 1.000 intubações foram feitas pelo R1. 7 mil pelo R3 ou R+, o attending, né, que é o contratado, o staff, fez mais que o R1 e quase igual ao R2. Então, intubar um paciente crítico, realmente, cada tentativa conta. E talvez não seja o melhor lugar para o R1, a pessoa, o operador menos experiente, treinar. E a gente pode discutir isso sobre como melhor treinar, o R1, o R2, tem o tubo do R1, tem o tubo do R3, porque olha como é a realidade brasileira. É o R1 que intuba. É o R1 que intuba a maior parte. E quando eu mostrei esse dado para os americanos, eles assim, cara, o que é isso aqui? Medical student? Cara, tipo, como assim estudante de medicina intuba um paciente crítico na emergência? É. Eles falam assim, cara, vocês estão loucos, né? Porque é algo cultural. A gente, vamos dar uma tentativa só, né? E a gente percebe, cada tentativa aumenta a chance de evento adverso grave. E vocês que têm esse conhecimento, têm a responsabilidade de falar assim, não, esse não é um tubo que vai tolerar uma segunda tentativa. Tá? Então, operador mais experiente, plano de backup. E é isso que a gente vai discutir. Não, pode falar. Cara, esse 11 aqui, cara, era um tipo R5, é fellow de não sei o quê, as coisas assim. E aí, outro ponto que representa a taxa de sucesso menor, é isso, olha, a gente teve 15% das intubações que a gente não usou nem fio guia nem bush, em relação à videolaringoscopia, que é algo que aumenta a chance de sucesso, a gente usou apenas 15%, algo que na literatura americana
Falar isso só pra mim. Acho que agora vai dar. Alô? Alô? Deu? Aí não, acho que foi só no... Pode ir, esse daí acabou. Então posso trazer? Pode. Então, a gente está falando de um paralelo onde, intuitivamente, a gente pensa numa VL anatomicamente difícil, onde a gente vai ter falha de intubação em 0,15%, e a gente esquece de um espectro que é o evento adverso grave da intubação, como vocês viram, tem um provável impacto em mortalidade de 28 dias, e é muito incidente, né? Aqui mostrando do YouTube o impacto de sobrevida desses pacientes que tiveram estabilidade, aquele paciente que chocou com as se teve que aumentar a droga rotativa. Provavelmente ele tem um impacto, se ter evitado isso, é uma questão na literatura. Mas ele teve um impacto em pior sobrevida. Bom, quando a gente olha no Lemon, então, esse paciente você bate o olho, não está em nenhum. Cara, isso é difícil, né? E aqui entra muito o seu gestalt, você olhar externalmente doente. Então, eu quero que vocês esqueçam essa regra de bolso, botar, mas sempre se perguntam, né? Esse é um paciente angioedema que a gente entubou. Há espaço para entrar na lâmina? Há obstrução alta? São essas duas perguntas que me guiam. Porque se tiver sim, cara, eu vou pisar no freio e eu vou considerar não fazer o bloqueio neuromuscular nele. Tá? E a gente vai discutir por quê. A não ser que eu seja forçado a agir. O que é um forçado a agir? É um termo meio subjetivo, onde eu vou olhar para o paciente, vou olhar para o Arthur que chegou na sala de emergência e vou pensar, olha, se eu não entubar o Arthur nos próximos 10 minutos, ele vai ter uma parada respiratória. Se a resposta for sim, eu sou forçado a agir, tempo ali é determinante, uma obstrução alta, eu faço sequência rápida em preparação do túnel. Eu já falei isso para vocês, alguém lembra o que é? Boa. A ideia é, vamos fazer uma preparação dupla, um paciente que chegou com aquela língua, a gente não sabe, mas está aumentando, a gente precisa trabalhar agora. Minha tentativa é sua, mas eu já estou marcando onde é clico, eu estou com a lâmina aberta, você vai fazer uma tentativa, você vai assim, não passa, e eu vou cortar. Então, a preparação dupla, essa corresponde a uma intubação de 4 mãos, onde o plano B ele tem que ser rapidamente acessado com a VL cirúrgica. Tá? Então, não é que nesse paciente eu não vou fazer sequência rápida. Por quê? Porque dar o bloqueador neuromuscular comprovado que vai aumentar as minhas chances de sucesso na tentativa. Então, eu tenho que usar a técnica dali, né? Que é mais de uma chance de sucesso maior, mas eu tenho que ter um plano B, que seria a VL cirúrgica. Então, entrando agora na VL fisiologicamente difícil, a minha pergunta é, cara, ele vai sobreviver à intubação? Eu gosto de dividir em 2 grandes grupos. Um cara que não vai tolerar a apneia, porque está muito pouco cênico. Estão avaliando um paciente com fibrose pulmonar, algum contexto pulmonar, que está dando sistema cateteral nasal de alto fluxo, está com a HO2 100%, está saturando 88%. Você sabe, se bloquear esse paciente, a reserva dele é 0 e vai cair de uma forma quase imediata a reserva dele, a saturação dele. Ou é um paciente que tem uma acidose metabólica grave, onde ele está lavando o CO2. Se você dá apneia para ele, você vai quebrar esses componentes de compensação, pode levar ele a uma acidose metabólica refratária e colapso cardiovascular. E os pacientes instáveis, principalmente pacientes com falência de VD, tolera mal pressão positiva. Essa transição rápida entre pressão da forma que nós respiramos, negativa para positiva, pode gerar o evento final, colapso cardiovascular desses pacientes. Então, todo esse prelúdio é para pensar que, olha, talvez nessa população eu opte para o mundo da técnica e não a sequência rápida. Vamos imaginar esse paciente. Chega para vocês na UTI, aquela UTI que já bateu no pé, subiu, 25 anos, corporoso, vomitando, 80 por 40 de pressão, 40 de fração de incursões por minuto, 120 de frequência, saturando 97, pH 6,8, PCO2 de 19. E aí que entra mais uma vez, quero que vocês lembrem de mim, risco e risco. Se eu não intubar esse paciente, tem um risco que você está cometendo, né? Que vai não respirar, vai piorar, talvez esse tempo de apneia segundo que eu estou tendo, pode ser. Mas se você der e bloquear ele, eu vou ter que intubar ele muito rápido, o mecanismo que essa corda dele está aqui, ó. 19 de PCO2, 6,8 de pH, às vezes é um empurrão final que ele precisa para o colapso. Risco e risco.
Preciso planejar a melhor forma de intubar esse paciente. E esse paciente, você repensa a intubação, pisa um pouco no freio, levanta o sarrafo, ressuscita esse paciente, entende fisiopatologicamente o que está acontecendo com ele. Acho que a internet já começou com a chuva nessa andada. Mas muita gente pensa que a apneia é igual a uma queda brusca do pH. Nesse estudo, eles perceberam que 60 segundos de apneia vai cair o pH em torno de 0,15, pH CO2 sobe em torno de 12. Tá? Então, se você entubar esse cara rápido, menos de 20 segundos, talvez você não tenha nenhuma repercussão. Então, não é que na acidose metabólica está contraindicado você fazer a sequência rápida, mas você tem que saber o risco que você está correndo. Tentar entender o que o paciente compensa. Então, aqui é um mnemônico clássico, crash, então, aumento de consumo de oxigênio, falência de VD, acidose metabólica, risco de saturação ou hipotensão. Então, ele põe o que você fazer nesse contexto. Como se preparar, então? Ter esse mantra, né, de otimizar antes de intubar, ressuscitar antes de intubar, reanimar antes de intubar. Eu sou forçado a agir, uma velha dinâmica, a gente está piorando? Se sim, isso fica no segundo plano. Se intubar enquanto antes. Tá, agora, como intubar o meu paciente? E aí que entra o papel do especialista. Ele saber individualizar e conhecer as cartas na manga que vocês têm. Tá? Então, a sequência rápida é a técnica que é mais utilizada em tratamento de pacientes críticos. A gente já falou brevemente o que é, tanto na última aula quanto agora. Mas é importante lembrar que ela vai gerar apneia no meu doente e essa transição brusca de pressão negativa ou positiva e o efeito vasopressor das medicações. Até o tentado, até a ketamina. Sim, um paciente depletado, até essa droga, terão um efeito hipotensivo. E aí, quais são as cartas na manga que nós temos? Sequência atrasada, a intubação acordada, a intubação palizada de ketamina. Bom, evidentes. A gente vai entrar numa área bem cinzenta da literatura. Tá? Eu tentei focar essa parte em técnicas que a gente vai discutir na prática, como a intubação acordada, mas eles têm esses dois artigos sobre a intubação com o uso da ketamina e a intubação acordada. Como vocês podem ver em dados descritivos, não é uma técnica que as pessoas usam muito na emergência. Se você olhar a top com anestesia, né, das 12 mil intubações que fizeram sequência rápida, só tinha 80 com anestesia top. Colby só tinha 100. Então é uma técnica muito ali, que foge do padrão. Por isso que é uma técnica de especialista. Bom, primeiro vamos reconhecer. O cara está muito hipotenso, choque de index alterado, hipoxêmico, distúrbio ácido base. Eu preciso realmente intubar esse paciente? Eu sou forçado a agir? Se eu sou forçado a agir, você vai ser rápido de preparação dupla, operador mais experiente, menor tempo de apneia possível. Se eu não sou forçado a agir, eu começo a pensar em outras técnicas. Vou otimizar o paciente, ele está instável, vou fazer um cóccix, um primotórax, um temporamento. Eu vou já planejar a abordagem dessas doenças. Vou tratar essa hipotensão com droga vasoativa, componente, fluidos, e vou usar hipnótico mais cardiostáticos. Se o cara está hipoxêmico, eu vou tentar pensar em causas reversíveis, eu vou preoxanilina VEGI, posso questionar usar oxidação apnírica, que você pode usar com um cateter nasal de alto fluxo, pode instalar, faz a apneia e deixa um cateter usando. Ou na acidose metabólica, você vai tentar postergar a intubação, considerar um bicarbonato para esse paciente, enquanto você planeja a intubação, ou as duas técnicas que a gente vai comentar agora, que elas vão manter o volume do paciente. Então, voltando para esse paciente, vamos fazer Colby, por exemplo, porque vai manter o drive do paciente, ele não vai ter uma queda de PCO2. Então, vamos lá. Então, às vezes, a gente olha assim, um Colby, intubação acordada, como super-homem, quando, na verdade, eles podem dar uma dificultada na nossa vida, tá? Então, mais uma vez, risco e risco. Se eu vou fazer Colby, não vou fazer bloqueador, eu vou piorar a minha visualização. Mais demorado. Risco de laringoespasmo com a ketamina. Vou fazer intubação acordada, o cara tem que estar cooperativo. Eu vou demorar ali em torno de 15, 20 minutos para tropicalizar esse paciente. Como fazer, então, a Colby? A ideia é você usar uma dose dissociativa da ketamina, ali em torno de 1 a 1 micrograma quilo, de uma forma lenta. Se você tiver um atomizador disponível para tropicalizar a via aérea, melhor. Se não, usa sempre um bislaringo para aumentar sua chance de sucesso. E tem o risco de laringoespasmo, vômito e rigidez muscular. Assim, laringoespasmo, deixa eu na próxima, vou mostrar. Mas esse é um Colby que a gente fez numa paciente que estava tentando fazer acordado, mas ela começou a ficar, não ficou tão colaborativa.
A paciente estava muito hipoxêmica, uma lúpica com uma pneumonia. Então, vocês vão ver que ela está dissociada. O Vigilaringue Bush passou, respiração sempre suplementando com oxigênio, mas ela não teve nenhuma hipoxemia grave durante essa intubação. Era uma lúpica com uma pneumonia grave. E aí, não existe laringospasmo. Então, imagina, você está intubando um paciente com uma acidose metabólica grave, tem que intubar ele rápido, de repente, Então, mais uma vez, risco e risco. Por isso, sempre quando vocês forem fazer essa técnica, o plano B tem que estar na manga, que é o rucurônico, que é a sequência rápida, né? Então é isso, era um cara que estava super grave, fisiologicamente difícil, de repente, fechou. Então, esse aí é outra técnica. Esse aqui a gente fez na antiga UCI. Era um paciente que a gente não queria mobilizar, tirar o colar, não queria fazer nenhum tipo de mobilização. Então, a gente queria usar o colar, passar com calma, ofertando oxigênio para ele. Acho que a imagem vai melhorar. Então, você vê a corda respirando. Então, o que a gente fez? Olha, ele é um paciente que eu não quero tirar o colar cervical, eu não quero estender ele. Fizemos a ketamina, entramos com o Vigilaringo. Acho que vai chover, né? Tivemos a visualização da via aérea, utilizamos a dose do sedativo e fizemos o bloqueador. Olhando, então, a gente via a corda vocal parar de abrir e aí passamos. Então, não hiperestendemos, não tiramos colar, estava bem visualizado. Então, nesse momento, a gente diminuiu o tempo de apneia. A gente sabe, não tem aquele desespero da apneia de você hiperestender, você entra com cautela, você reconhece, bloqueia o paciente para ele não ter tosse, que é um paciente com uma lesão cervical importante, e foi assim que a gente fez nesse paciente. Então, é sempre importante ter um plano B nessa prática. E aí, agora a gente vai entrar nessa acordar. Esse 2022, ou quando a gente começou a projetar essas técnicas, e aqui no desenho vocês vão fazer isso, e eu vou... Você vai ver que ele vai tentar mudar aqui, a gente fez só com lidocaína 2%, vou pegar o que a gente tem, vamos tentar fazer. E aí aqui a gente já começou a usar isso. Você vê que tolerando por bem, não toleria a progressão. Isso mostra que vocês precisam ter um amigo adequado para fazer essa técnica. Você vê que é muito difícil orientar a intubação com um laringo na sua boca. Eu tava puto com ele, falei, cara, vai, tá tudo bem, não tô sentindo nada, né? Bom, agora entrando no tema central da aula, no tema central da aula, que a gente vai falar nos próximos 10 minutos depois de praticar. Intubar um paciente, às vezes as pessoas falam, vai demorar 40, uma hora, 5 horas de acordado. Nesse estudo de centro cirúrgico, mostrou que a diferença entre o paciente chega no centro cirúrgico, cede e bloqueia, foi 16 minutos. O paciente que chegou e vamos fazer acordar foi 24 minutos. Tá? Então teve uma diferença de chegar em 8 minutos de intubação. Tá? Só porque às vezes as pessoas falam assim, demora muito, não vamos fazer. Não é bem assim, né? Como vocês podem ver, ali precisa ter aqueles 20, 30 minutos. Complicação, 1% de complicação, e as complicações foram a fiofilite, micose, teve um pouco de epistaxe também, em mais de 1.000 intubações. Quando pensar em fazer essa técnica? Na emergência, em UTI, as pessoas pensam em fazer essa técnica principalmente diante de um paciente com angiograma ou alguma obstrução alta. Por quê? Cara, não sei se eu consigo intubar esse cara, ou a abertura bucal é limitada, não entra lâmpadas laringo, eu vou optar por um fibro, vou optar por uma modalidade nasal. Tá? Então, em quem pensar em fazer essa técnica? Quem tem uma via aérea anatomicamente prevista, isso aqui é consolidado em literatura. Isso aqui é uma tendência, né? Um trend, né? A gente evitar fazer medicações em bolos e sequência rápida em pacientes com choque circulatório, uma via aérea fisiologicamente difícil, que são intolerantes à apneia ou choque circulatório. É justamente por isso, não quero dar apneia, é uma opção, né? Não tem grandes estudos, mas a gente vai mostrar alguns casos que nós fizemos na emergência.
Esse foi um caso, o paciente chegou com estridor, jovem, 32 anos, estridor, febre, e essa era a VAE dele, né? Então o estridor falava assim, cara, eu não sei se eu vou conseguir entubar esse paciente. Sim, parece um colo, né? Então entrou, tropicalizamos os bolsos farinhos, que eu vou mostrar para vocês, e entrou o atomizador, jogamos lidocaína lá nele, e aí depois entubamos esse paciente, tá? Então, não geramos apneia nele, ele ficou cooperativo o tempo todo, saturando bem, mas teve um grande paciente. Porque realmente, eu não sei se tubo ia passar ali. Né? Eu não sei se tubo ia passar. E aí que tá o ponto. Se eu gero apneia, eu tenho que fazer uma crico no paciente em apneia, ou, olha, esse paciente não tem uma veia superior, ele precisa de uma abordagem cirúrgica. Preciso fazer agora? Posso fazer com ele ofertando oxigênio com ketamina? Então você faz uma abordagem cirúrgica, e aí o residente tem uma dificuldade com BUD, né? Eu passando o tubo. Passou, tá entubado. Tá? Essa foi uma VAE histologicamente difícil que a gente fez, um paciente com choque pulmonar, menor vaso, mas 100% cooperativo. Acho que não tem áudio, né? Tem áudio. Só que eu converso com o paciente o tempo todo, né? Então ele está cooperativo, tá sem nada de dizer, está com menor vaso, doses consideráveis. A gente está com o vilarinho buge, tem uma hora que eu quero abrir para o vocal. Fala, só faz A. E aí ele faz A, eu ver a boca dele se mexer. Fora vocal abriu, tudo passou, o paciente está entubado, sedação contínua, mais 0 menos 1. Tá? Então, sem nenhuma variação de pressão arterial sistólica, e foi esse contexto. Tá? O paciente fez joinha, não sentiu nada, porque as pessoas às vezes falam, putz, isso é tortura. Cara, o paciente ele não sente nada, ele está consciente o tempo todo. Isso eu fazendo meu R- na época, deixa eu ver. Acho que não está mostrando. Beleza. Vamos entrar agora na situação no Awake Loop. Eu vou começar a gravar os aventureiros do plantão aí, querem começar a testar. Lidocaína 5% você compra na farmácia. O Arthur comprou para vocês várias, felicidade, precisa de print para vocês terem. E, sinceramente, isso aqui é uma grande mudança de jogo, assim, né? Porque só comecei a fazer essa técnica de uma forma adequada quando eu comecei a usar a lidocaína 5%. Tá? Sabor laranja, custa R$20. Pode passar e pode experimentar. Tá? Então, do ponto de vista regional, o que vocês precisam saber? Quando eu estou fazendo uma abordagem bioral, eu estou querendo sempre bloquear uma região glossofaríngea, que é a região da base da língua, onde a minha lâmina do vitilarinho vai ficar. E aqui eu já consigo fazer um awake loop, sem medicação nenhuma. E aí, para eu passar o tubo, eu tenho o ramo interno do laringeu e o recorrente. E aí eu preciso de alguma técnica para essa região. Tá? E aí vai ser o atomizador, vai ser a transcrico. Aqui é um equipamento que eu consegui deixar aí com alguém, acho que se perdeu, né? Cara, alguém jogou no. Acho que tava com o Pedro e na correria alguém jogou no lixo. Bom, esse aqui é um atomizador que os americanos usam, que basicamente seria na fonte de oxigênio, gás comprimido. Põe a lidocaína aqui e é como se fosse de pintura. Assim, você atomiza muito essa região, tá? Aqui é um improvisado. Você pega uma agulha preta com a... Você corta aqui, põe a agulha dentro e amarra, então improvisado, e o gel de lidocaína, 5%, tá? Então esse é o suficiente. Então, basicamente, com isso eu consigo, com o abaixador de língua, glossofaríngeo, com um atomizador esse ou esse, eu vou mostrar o mais chique para vocês, você consegue essa região traqueal. Tá? Então vocês conseguem fazer. Beleza. Cozinha não tem material adequado, só tem um litro 10%. Cara, vocês podem fazer spray as you go e sempre pensar em usar a sedação como auxílio. Não tem um material adequado, vou precisar fazer, é meu primeiro plano, o paciente vai se beneficiar,
Pensa que estava fazendo ansiólise, 1 miligrama de miga, meio diazepam. Ketamina, os americanos não gostam muito, porque é um procedimento que você precisa estar bem cooperativo. Tá? Então, às vezes, você faz uma dose de ketamina, você associa o paciente, ele deixa de estar tão cooperativo e vira um couro. Tá? Então, uma ansiólise leve, dazolão, 1 miligrama, meio diazepam, os americanos costumam usar bastante. Nessa que eu comprei lá, eles usaram na maior parte. Então, lembre-se, né, de preferência ali de 5%. A gente não tem 4%, mas a gente vai ensinar vocês a fazerem 4% e a 2% que a gente tem. Medidas sedativas, tá? Então, um paciente com muita salivação, a topicalização fica um pouco mais difícil. Não fica impossível, mas você pode fazer, vou planejar fazer, já faz um escopolamina composto, escopolamina, para o paciente ficar mais seco e ter uma absorção maior. E aí, esquisitos, tá bem? Humilhados serão humilhados. Salate, cara. Tá bem? Então, beleza. E aí, o ponto é: glosofaringe, o que nós vamos fazer? 2 potes. Um pirulito de lidocaína. Laringeu, atomizador ou transcrito, tá? Que a gente vai mostrar um vídeo para vocês. Cara, isso é importante, dose máxima. Dose máxima da anestesia tópica bate ali 9 mg por quilo. Dificilmente você vai bater nesse 9 mg por quilo. Se você se manter num range ali de 6 a 7, é o suficiente para acordar qualquer paciente, tá? Aqui é um vídeo para mostrar a transcrico. Olha a boquinha. Que é isso, cara? Eu estou aqui convencendo a eles a ter um voluntário. Não. Bom, pessoal, então qual que é a ideia da transcrico, né? Você pega a lidocaína, 3, 4 ml, racha a membrana, não está acordado, o anestesista está acordado, vai lá o residente dele, pega um pouquinho mais, racha a membrana, e aí, tá lá, veio o ar, ele vai injetar. Na hora que ele injeta, o paciente ele vai tossir. Na hora que ele tosse, totaliza toda a região. Então, precisa fazer, não tem atomizador, garantir sucesso. E aí, quando ele tosse, ele espalha. Então é isso, ele está topicalizado, está lá falando, agora ele vai se entubar, ele mesmo. E aí, coisas importantes que a gente tem essa limitação. Os fibros adequados, eles têm, não sei se o UTI tem, para você injetar a medicação. Okay? Então, você está vendo, você pode ir lá e é o que ele está fazendo, injetando ali mais 2 ml ali na corda vocal. O paciente, ó, injeta. E vai. Beleza. Alguém que já foi para Tailândia? Só você gosta de lá. Beleza, aqui um outro vídeo que depois eu vou passar para vocês, que é o nasal que a gente vai fazer. Antes da parte prática, bom, onde é que entra, então? Onde que entra, juntando uma situação, onde que entra no algoritmo a intubação acordada? Bom, o paciente está em PCR ou pré-PCR, algoritmo PCR, laringe, discute intubação, não está em pré-PCR ou PCR, eu sou forçado a agir. O cara que nos próximos 10 minutos vai ter uma insuficiência respiratória, uma apneia, você não vai agora? Opa, sim. Aí lembra que eu falei, sequência rápida de preparação dele. Não está em forçado a agir, tem sinais que é anatomicamente difícil ou fisiologicamente difícil. Eu estou confiante quanto à intubação orotraqueal e a reoxigenação dele? Não estou. Ele está cooperativo? Está cooperativo. Cara, acordado. Se não está cooperativo, vou fazer um pouco, vou dar uma olhada como é que tá. Porque se tem uma obstrução alta onde eu não consigo intubar, cara, eu dissociei, botei a VNI, botei uma máscara e vou fazer uma clínica com o paciente ventilando. É melhor fazer essa estratégia do que fazer a viária cirúrgica. Quem que já fez uma viária cirúrgica? Tá vendo que, tipo, é algo que provavelmente vocês vão ter que fazer para salvar a vida do paciente e não é algo que vocês fazem toda semana. Então, não é um procedimento que vocês vão fazer ali em 30 segundos, tá?
fazer essa CRI com um paciente em apneia é um estresse maior. A chance de pegar muito vaso. Então, não bloquear, oferta oxigênio, preciso fazer, consigo chamar uma equipe mais experiente, consigo precisar cirúrgico, cara, faço isso. Se não, aí é CRI. Estou confiante, eu consigo otimizar ele? Olha, não consigo otimizar, eu posso fazer a sequência prolongada atrasada, posso fazer o câmbio acordado se estiver cooperativo, se não, se eu consigo otimizar, sequência rápida de intubação.